bigodinho aí. Boa noite para você que está assistindo de forma síncrona. Boa noite você que está assistindo de forma assíncrona também. Você que está assistindo de forma assíncrona. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Olha lá, ó. Boa noite, meus cria. Boa noite, tia Cotinha. Tia Cotinha, tua avó. Muito bem, gente. Hoje nós estamos um pouquinho com pressa, porque a gente tem muita coisa para discutir com vocês. Olha lá, ó. A Ingrid está brava porque eu abri mais cedo. Então vamos lá, então. Olha lá, o Renato está chegando aí para a gente, o professor que vai estar conosco. Hoje nós temos convidado, gente. Olha que chique. E antes de tudo, para a gente rapidinho, deixa eu falar boa noite para todo mundo, que vocês sabem que eu falo boa noite um por um, 15 alunos. Ó, 14 alunos, né? E mais o Renato, perfeito, ótimo. Então, boa noite para Gislaine, para o Guilherme Gale, para o Ícaro, para a Ingrid. Aí, Ingrid. A Ingrid, por enquanto, é a líder das medalhas, hein? Boa noite para o João Buzo, o Zé Christian, o bigodinho do Instituto, o José Wellington, figuraça, o Matheus Ribeiro, a Mônica, que não quer medalha, mas quer cerveja, vem pegar medalha. Legal também pegar medalha. A boa noite para a Natália, para o Renato Antônio Cruz, professor doutor de física, meu colega, na minha sala, que vai falar para vocês, vai conversar com vocês hoje sobre física. Muito bem, seja bem-vindo, Renato. Boa noite para o Rodrigo Ferreira, para o Vitor Matheus, seja bem-vindo à turma, Vitor. Pediu aí para entrar na nossa turma. E também, boa noite para o William Diniz. Muito bem, gente. Cadê o resto da galera, hein? Ah, pelo amor, hein? Não, não tá ruim, mas também não tá bom. Tá bom, mas não tá ruim. Boa noite. Muito bem, meus amigos. Então vamos rapidinho para ver quem ganhou medalha hoje. Aê! Por quê, Santi? Porque o que interessa nessa aula é só as medalhas, o resto não é para nada. Ainda que hoje tem aula de física, né? A medalha de ouro hoje vai pro Ícaro. Aê, Ícaro! Cada semana é um que ganha, velho. Sabe o que vai acabar no final? Essa turma vai ficar todo mundo empatado. Então o Ícaro leva a medalha de ouro hoje. Primeiro que entrou no ambiente. Para você que está entrando agora não sabe o que está acontecendo, quem entra em primeiro no ambiente ganha medalha de ouro, ganha 3 pontos na classificação. Quando tiver na última aula, eu vejo quem está na liderança. Tem uma planilha, que é um negócio sofisticado, né? A medalha de prata hoje, para minha alegria, vai para as meninas. É, porque eu sei, eu torço para as meninas. A medalha de prata hoje vai para a Gislaine. Aê, Gislaine, regaçou, hein? Aê, finalmente, hein? Já leva 2 pontinhos para casa. E o terceiro lugar é o Rodrigo Ferreira, que, se não me engano, é aluno novo, hein? Eu acho que o Rodrigo é aluno. Não, não é, não. O Rodrigo não é aluno novo, não. O Rodrigo leva, então, a medalha de bronze e a medalha de lata, que é o que eu mais gosto. Vai para quem hoje? Pro Vitor. Pô, o Vitor Carezinha tomou uma medalha de lata que não serve para absolutamente nada. Ô, Santinho, mas as outras medalhas servem para alguma coisa? É óbvio que não serve para nada. Ai, 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 o Zé Cris não consegue uma medalha nunca. Gente, então é o seguinte, ó, como eu expliquei para lá, o Ícaro já pôs a medalhinha dele. Eu acho legal quando vocês põem medalha assim, olha lá, ó. Foi por pouco aí. Olha lá, Vitor, quem sabe na semana que vem você não regaça. A Gislaine pôs a medalhinha dela também. Muito bem, só falta aí o. Quem que falta? O Vitor, né? Precisa pôr a medalhinha aí também. Pessoal, então hoje. Não, falta o Rodrigo, né? Pô, a medalhinha. O Vitor levou a de lata. Gente, então hoje, como eu falei para vocês, nós vamos ter 2 semanas de aula de física. Aí o que que eu fiz? Como a gente está na primeira turma dessa disciplina, né? A primeira turma do noturno, né? Então eu convidei o professor Renato. Ah lá, o Rodrigo pôs a medalhinha, beleza. Eu convidei o professor Renato Cruz. Ele é meu colega lá no instituto, ele é professor. É um cara, pena que não é presencial, que é um cara nota 1000, um grande professor. Inclusive, ele é meu vizinho de mesa, né? A gente compartilha a nossa sala, parece república, velho. Tem 8 mesas, é a maior. A sala que tem mais professor lá no instituto, e o Renato está na minha, assim, bem do meu lado. Pensa um cara, gente boa, Renato. E ele vai ensinar, então, vão ser 3 aulas de física, uma EAD, ele está me ajudando a montar essa aula EAD, depois eu vou explicar para vocês. Mas, e as outras 2 semanas de aula vão ser aqui com a gente. Então, hoje o Renato vai falar com a gente, dia 10 também. Esse conteúdo de física cai na prova da gente depois, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. E também ela cai na prova da ANAC, né? Vocês vão fazer um simulado da ANAC, acho que vocês estão sabendo, né? E esse conteúdo do Renato, tanto dessa semana como da semana que vem, também cai no simulado, tá bom? Eu vou passar a palavra para ele, porque é muito assunto, é muita coisa, bastante coisa. Renato, seja bem-vindo. Eu vou colocar você como apresentador aqui para você conseguir fazer o que é necessário aí. Eu vou desligar minha câmera, Renato, para. Deixa eu pôr aqui, ó.
E outra coisa ainda, o Renato é um professor muito bonito, viu? Não é bonito que nem eu, mas eu sou mais bonito. Renato, você está como apresentador, então. A turma é sua, fica à vontade. Eu vou desligar minha câmera aqui para não atrapalhar, mas eu estou por aqui. Se você precisar, você pode me chamar a qualquer momento, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Pessoal, se comportem, hein? Tá bom? Eu volto depois no final. Valeu, Renato. Valeu, Santinho. Obrigado pelos elogios aí. Pessoal, boa noite. Prazer em conhecê-los. Como o Santinho já falou, né? Eu vou dar aula de física para vocês essas 2 semanas. Bom, gente. Renato, tá um pouquinho baixo, cara. Só um pouquinho. Consegui aumentar aí, tá só um pouquinho baixo. Dá E para como ouvir, é mas que... tá baixo. Então, mas como é que eu faço para aumentar o Você microfone? conseguir falar um pouquinho mais alto, eu acho. Eu não sei se consigo. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui, tá Vê bom? se não é o teu microfone aí. O meu tá no Pessoal, máximo. tá muito baixo para vocês também? Ou é só para o Santinho que tá baixo? Oi? O João falou que tá bom. Tá tranquilo. Então acho que era o teu microfone, o teu alto-falante que estava um pouco Pode ser o baixo, né? meu. Não, então beleza, Renato. Toca em frente. Beleza. Valeu. Bom, gente, é o seguinte, ó. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Só um minutinho. Beleza. Então é o seguinte, gente, ó. Tem bastante assunto para a gente falar. 2 semanas para né? 2 dias de aula, né? Ainda que sejam 3 aulas, é muito pouco tempo assim, para o tanto de conteúdo que eu teria para falar para vocês. Então, eu não sei sinceramente se eu vou conseguir. Eu peguei meus slides, fui tirando, jogando um monte de slide fora, tira aqui, tira ali, deixei o mais enxuto que eu pude para resumir cada um dos conteúdos. Espero que eu consiga aí, né, passar alguma coisa para vocês, tá? O livro que eu me baseio para preparar as aulas é esse livro aí, escrito Física Conceitual. A física conceitual significa os conceitos de física, né? Seria o conteúdo que você não utiliza muita matemática, porque vamos combinar, né, gente, que a matemática é chata pra caramba, né? Brincadeira, Santinho. Chato é sua avó. Não, é assim. Esse livro ele tem uma vantagem, né? A matemática, na verdade, ela é a linguagem da física. A física não, né, não existiria sem a matemática, seria só filosofia da ciência. Mas esse conteúdo, ele procura dar uma ênfase maior para os conceitos de física, mas para aquela coisa da filosofia da ciência, como que funciona, a intuição, esse tipo de coisa assim, porque às vezes o aluno até consegue montar uma equação, resolver, joga lá, né? Joga lá o valor de x, né, Santinho, o valor de a, tal, o cara calcula o y lá, mas ele não entende por que ele fez aquilo, se um problema mudar de situação, ele já não consegue mais usar a fórmula. Então, isso é recorrente, tá? Isso é algo muito comum, assim, entre os estudantes, né, do ensino médio. E esse livro, ele tem essa vantagem. Bom, então, tem esses livros aí no Instituto Federal, na biblioteca, tem vários exemplares lá, caso vocês precisem, talvez achem na internet também, não sei. Enfim. Então é isso, eu vou tentar aí passar para vocês, beleza? Eu vou passar um pouco rápido, gente, então caso vocês tenham dúvidas, vão anotando as dúvidas aí, para depois a gente perguntar tudo de uma vez. Quem sabe depois de eu explicar vários slides, talvez você consiga entender, tá bom? É isso aí, vamos seguir então. Bom, Renato, depois a gente compartilha os slides no Moodle, certo? É isso, né? sim, Então sim. tá bom. Depois eu deixo no Moodle para vocês, pessoal. Esses slides que eu vou mostrar aqui para vocês são poucos slides, só realmente com resuminho do que eu vou falar, né?
Só que eu vou compartilhar depois os slides mais completos, com todo o conteúdo, com várias ilustrações, vídeos para vocês verem, animações e tal. Um negócio mais completo para quem quiser dar uma estudada aí. Às vezes só pelo slide já é suficiente para você entender bastante coisa, tá? Muito bem, então assim, para a gente começar a falar sobre movimento, que sempre é o início de todo o conteúdo de física, a gente precisa entender a causa do movimento, que tem a ver com física conceitual, né? O que causa o movimento? Então, por isso que a gente vai começar com inércia e primeira lei de Newton, ao invés de começar com velocidade, aceleração, aquelas coisinhas que vocês já viram no primeiro ano, né? Veja, se você pensar, né, o que quando o Galileu começou a estudar sobre movimento e ele começou a tentar entender o que fazia os corpos parar, tal, na época não se sabia nada sobre atrito, né? Então Aristóteles, que foi um dos primeiros a começar, era um filósofo, na verdade, né? Foi um dos primeiros a começar a tentar entender o movimento, ele não entendia o que era atrito. Então o Galileu foi o primeiro a começar a falar sobre isso. Então a gente pode ter 3 exemplos aí que deixam um pouco, que tenta esclarecer essa questão de como o atrito influencia e interfere no movimento. Não sei se vocês já viram uma quadra de boccia, né? Essa pedra aí que você joga e ela vai batendo, né, na quadra lá. Tem as regras que eu não sei. Bom, enfim, tem bastante atrito, porque é pedra contra pedra, né? Tem aí esse curling aí, esse esporte aí das Olimpíadas de Inverno, onde você tem uma pista de gelo e uma pedra que é lançada sobre essa pista de gelo, e essa pedra desliza bastante, né? Porque o atrito é muito pouco, né? Nesse caso. E uma terceira situação, e um extremo assim, seria um ônibus espacial em que... deixa eu só ver um negocinho aqui, gente. Tem uns ruídos aqui. Pronto. E a terceira situação, que está exemplificada aí, a última, que nós teríamos aí ausência de atrito, praticamente sem nenhum atrito, tá? Então imagina um ônibus espacial que sai, né? Sai da Terra, depois ele entra em órbita, ele está fora da atmosfera, onde não tem mais ar. Então nem atrito do ar existe mais. E aí esse ônibus ele pode desligar os motores e ele vai embora. Só, né? Vai com a velocidade que ele tinha, ele permanece. Ele só permanece em órbita por causa da atração gravitacional. Nesse caso, então, gente, não existe nenhum atrito, beleza? Então, o que o Galileu chegou à conclusão foi o seguinte, que um objeto em movimento, na ausência de atrito, não necessita de nenhuma força para manter ele em movimento. Você não precisa, se ele está em movimento, você não precisa ficar empurrando. Se não tiver atrito, ele nunca vai parar, ok? Essa tendência de continuar em movimento é o que a gente chama de inércia. Mas se ele vai continuar em movimento ou não, né, ele tem a tendência de continuar em movimento. Agora, se ele vai permanecer em movimento ou não, isso vai depender de vários fatores. Atrito, algum impedimento, alguma força contrária e tal. Bom, então a inércia, o que seria a inércia? É uma propriedade que todo corpo, tudo que tem massa possui, certo? E tem uma tendência, uma resistência de mudar o movimento. Se está parado, tende a permanecer parado. Se está em movimento, tende a permanecer em movimento. Ok? Depende da quantidade de massa, óbvio, né? Que é muito mais fácil parar um carro em movimento do que um caminhão, né? E, portanto, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia, ok? A inércia não depende da velocidade, ela depende somente da massa, ok? Bom. Vamos, então, pensar um pouquinho nesse exercício aí, ó. Os asteroides estão se movimentando no espaço há bilhões de anos. O que mantém eles em movimento? Então, veja, se nós não considerarmos esses comentários que nós fizemos aí no início, nós poderíamos ter a ilusão de que existe alguma força ali empurrando para ele poder ter movimento, mas não. Como ele foi colocado em movimento é outra história, mas uma vez que os asteroides estão em movimento, nada é necessário para manter ele em movimento. Ele vai permanecer em movimento simplesmente porque não existe atrito. Lógico que se ele cruzar o caminho de algum astro, ele vai ser atraído por ele, mas se não, ele continua em linha reta com velocidade constante. Beleza? Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, tá?
Bom, então, o Newton, o que, que ele fez? Ele pegou a ideia de Galileu, que veio antes dele, ele colocou essa ideia de inércia, e Newton aprimorou, ele deixou algo mais preciso através das leis dele, né? Então, a primeira lei nada mais do que a lei da inércia. E diz o seguinte, ó, se a força resultante sobre um corpo for zero, ele permanecerá parado se estiver parado, mas permanecerá com velocidade constante em linha reta se estiver em movimento, que é o caso dos asteroides. Beleza? Agora veja que essa primeira lei de Newton ela fala sobre a força resultante. Então, o que é essa força resultante? Olha lá, força resultante é algo que você precisa levar em consideração não apenas os valores, mas também o sentido. Então, se eu empurrar um objeto qualquer com duas forças, uma aqui e outra aqui, de 5 newtons, essas duas forças podem ser substituídas por uma única força de valor que é o dobro, a soma das duas, que é 10. E veja que essa força, que a gente chama agora de resultante, ela pode substituir as outras duas. Ela vai representar agora as outras duas e vai ter o mesmo efeito, exatamente o mesmo efeito em termos de movimento do corpo, ok? Se eu tiver, então, duas forças em sentidos opostos, como o exemplo de baixo, essas forças se cancelam, então eu posso dizer que a força resultante é zero, nula, ou eu posso dizer simplesmente que como se não existisse força nenhuma sobre eles. O efeito é exatamente o mesmo, beleza? Bom, então imagina agora que você tem um andaime e você tem duas cordas ali, ó. Você tem tudo isso daqui, ó, certo? Tudo isso daqui que está sendo puxado pela gravidade. Então você tem o peso desse cara aqui, você tem o peso do próprio andaime, que é a tábua de madeira, e você tem o peso desse segundo operário. Beleza. Então a soma dessas forças aqui para baixo, para que o andaime fique parado, tem que ser canceladas pelas forças para cima, que são essas duas forças aqui, ó. Essa força aqui e essa força aqui, das duas cordas que estão puxando as extremidades do andaime. Veja que não importa onde o operário está, ele pode estar mais para lá, mais para cá, isso daí está sempre em equilíbrio, sempre parado. O que pode acontecer é que a força numa corda pode ser maior do que a outra. Se esse operário se desloca, vai indo, como está mostrando a figura, ele está indo para o lado aí, para o lado esquerdo, então a força na corda esquerda vai ficando cada vez maior. Tá ok? Mas a soma de todas as forças, né, total, força total para cima é igual à força total para baixo. E como que eu sei disso? Porque está parado. Então, isso daí é um equilíbrio chamado equilíbrio estático. Ok? Muito bem, então nós estamos falando sobre a regra do equilíbrio. Isso tem tudo a ver com a primeira lei de Newton, tá? Nós vamos ver mais alguns exemplos. Vamos ver isso daqui, então. Ó. Imagine, então, que você tem uma corda que está sendo puxada, ó, uma situação análoga que eu falei no slide anterior. Você tem dois operários, a tábua do andaime. Veja que o peso desse operário é 500 newtons. Eu não estou falando de quilograma, tá? Estou falando de newtons. Depois eu vou explicar a diferença entre massa e peso. O peso desse outro operário é 400 newtons, que seria 40 quilogramas, um cara bem magrinho. Esse daqui, 500 newtons, dá 50 quilogramas, mais ou menos. E aqui, ó, o peso da tábua, 400 newtons, 40 quilogramas. Então, a corda, ela está fazendo uma força aqui do lado esquerdo de 800 newtons. Qual o valor da força que eu tenho que ter do lado direito do andaime, ou da figura, para que isso esteja em equilíbrio? Dá uma pensadinha. O que você diria aqui? Quanto deveria valer essa força aqui para manter o equilíbrio? O que você chutaria de valor aí, se você tivesse que dar um chute aí? Se nós pensarmos se nós pensarmos, eu vou perguntar, mas não vou esperar muito, tá? Senão a gente não consegue andar. Eu costumo esperar, eu costumo assim dar a questão, deixar a moçada pensar, colocar o forms,
né, para ver. Ah, tem um, eu não vi aqui, ó. Tem um comentário aqui. Ah, ele chamou. Ah, o João falou 500. Tá. Já matou, fez de cabeça, né? Dá para fazer de cabeça. Mas se você não conseguir visualizar, porque assim, o João conseguiu fazer de cabeça, por quê? Porque, veja bem, ele pensou o seguinte, ó, o total das forças para baixo tem que ser o total das forças para cima. Então, se aqui eu tenho ó, 800 mais 500, é 1.300 total para baixo, certo? Então, para cima também tem que ter 1.300, é a única maneira de ficar parado. Então, se aqui eu tenho 500, aqui eu vou ter que ter 500, 800, aqui eu tenho que ter 500 para totalizar 1.300 para cima também, tá bom? Agora, se isso daqui fosse, por exemplo, 832, esse daqui fosse 511, esse 403, esse daqui 397, como é que você ia achar essa força aqui? Aí já não dá para fazer de cabeça. Então aí você tem que fazer uma álgebra, né? Olha aí, Santinho. Você tem que fazer o seguinte, ó, 500 mais as forças totais para baixo, 500 mais 400 mais 400, isso daqui vai ter que ser igual 800 mais x, tá? Esse é o teu x. Então aí você passa esse cara que está somando, você passa ele para lá do sinal de igual, ele inverte a operação. Então 500 mais esses dois aqui que dá 800, menos 800 que veio de lá, isso daqui igual x. Então aí, deixa para inverter a equação só no final, porque a gente às vezes comete alguns errinhos assim, né? Eu costumo recomendar isso daí. Então, ó, esse daqui cancela esse, então podemos inverter direto, isso daqui dá 500 newton. Essa é a regra, lógico que para esses valores não teria necessidade de fazer, né? Tem diferentes maneiras de fazer, o Santinho talvez ensine de outra aí, né? Eu costumo fazer desse jeito aqui. E então, quando os valores forem quebrados, né, que não dá para fazer de cabeça, você faz aí a álgebrazinha, beleza? Bom, vamos ver agora, gente. Nós estamos ainda falando sobre equilíbrio mecânico, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a força normal. Você já deve ter ouvido falar, né? O que é força normal? Força normal vem da matemática aí, Santinho depois pode falar para vocês. Qualquer reta que seja perpendicular a alguma outra reta, nós dizemos que uma reta é normal, por exemplo, a essa reta ou a um plano. Imagina que você tem um plano, uma reta que forme um ângulo de 90 graus com esse plano, a gente diz que é uma reta normal. Vem da matemática isso, né, Santinho? Então, quando você apoia o celular sobre a mesa, aparece uma força aqui de apoio para cima, que é a força chamada normal. E ela é uma força sempre perpendicular ao plano. Se o plano, se a mesa estiver inclinada, a força normal vai acompanhar a inclinação da mesa, sempre formando um ângulo de 90 graus, metade de 180, beleza? Bom, então aqui o que acontece é o seguinte, ó, o livro ele é atraído pela Terra pela força gravitacional, que a gente também chama de peso, é a força que a Terra faz no livro. Quando o livro é atraído, ele entra em contato com a superfície da Terra, ou então com uma mesa, por exemplo, e aí a mesa, né, interrompe esse movimento, e aí, portanto, o celular vai estar fazendo uma força sobre a mesa, ou o livro, né, sobre a mesa, e a mesa responde com uma força no sentido contrário, que é a força normal. Então, aqui, ó, a Terra te atrai com a força da gravidade, mas ao mesmo tempo, quando você entra em contato com ela, ela te empurra com a força normal. E aí o livro fica em equilíbrio. A soma das forças é zero. Uma analogia com isso seria, né, essa imagem aqui do dentista maluco aqui, que ele puxa com o buticão o dente e ao mesmo tempo ele põe o pé para auxiliar aqui. Então essas forças são iguais aqui. Esse daqui seria o peso, né, a força da gravidade aqui, ó, puxando, e essa daqui é a força normal empurrando. Beleza? Bom, então vamos ver esse teste aí, ó. Com um pé em cada balança e seu peso distribuído uniformemente, cada balança lerá quanto? Quanto você acha que a balança vai ler? Dá uma pensadinha, só para ver o que vocês estão pensando. Eu vou lançar um forms aqui, não responde aqui no chat da reunião, tá? Vou pôr um forms aqui rapidinho. Eu queria ver o que vocês estão pensando. Gente, é anônimo, ninguém sabe quem votou, tá? É só para eu ter uma ideia de como vocês estão acompanhando aí, do que vocês já sabem, se o que eu estou falando está chovendo molhado, se é alguma coisa
que vale a pena. Tá? Então, está aí o Forms. Podem votar aí, tá? Se você não sabe, usa a tua intuição. Eu só quero ter uma ideia do que vocês estão pensando. Vamos logo, gente. Vamos logo, porque... Renato, você está apresentando, você está conseguindo ler o chat ou não? É que eu tô com 2 computadores. Ah, tá. Então eu tô apresentando em um e eu tô vendo o chat no outro. Tá, beleza. Não, tudo bem. Então tá jóia. Beleza? Bom, se ninguém mais vai votar, então vamos lá para a resposta. A maioria acha que é a alternativa B e alguns acham a alternativa A. Realmente, a alternativa B. Vamos entender direitinho por quê, ó. Vamos pensar nesse cara aqui, ó. Quais são as forças que estão atuando sobre ele? Então eu tenho aqui, ó, a força peso, que é a força da gravidade, que puxa ele para baixo, certo? O peso, na verdade, é a força da gravidade, que puxa ele para baixo, e eu tenho aqui uma força em cada pé que empurra ele para cima. E ele está em equilíbrio. Então eu poderia chamar isso daqui de normal, isso daqui também é normal. Tenho duas normais aí, duas forças normais aí. Então eu sei que e a força normal é a força da balança, tá certo? Então eu tenho ó, que duas forças normais para cima tem que ser igual ao peso para baixo. E daí eu concluo que a normal é o peso dividido por 2, ou seja, metade do peso. Tá ok? Mas dá para fazer de maneira intuitiva também, né? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Ok. Bom, eu já falei então do equilíbrio estático. Até agora eu estava falando para vocês do equilíbrio estático, onde algo está parado. Mas, gente, existe também um tal de equilíbrio dinâmico, tá? Que é o seguinte: se você jogar, por exemplo, esse exemplo aqui do hóquei, né, no gelo, ele é utilizado aqui, é um bom exemplo porque no gelo tem pouco atrito. Imagina que você dá uma batida nesse disco de hóquei e ele vai deslizando com velocidade constante. Se a velocidade for constante, de fato, porque até no gelo tem atrito, mas vamos supor que fosse realmente constante, como o ônibus espacial, como eu disse lá em órbita, né? Nesse caso, gente, como a velocidade não muda, algo está constante e não está mudando, que é a velocidade. Você diz que também há um equilíbrio. No caso dos asteroides, né? Há um equilíbrio chamado dinâmico, porque em relação a nós, o disco está em movimento, mas ele não está mudando a velocidade, certo? Por exemplo, se eu perguntar para você, você está parado ou você está em movimento? Você vai dizer, eu estou parado. Depende em relação a quê? Você sente que você está parado. Em relação à Terra, né, nós estamos parados. Mas em relação ao Sol, não. Nós estamos no movimento de translação ao redor do Sol. Então veja que velocidade constante é um negócio que a gente não consegue sentir muito quando a gente está com velocidade constante, né? Parece, em muitas situações, em muitos exemplos, você tem a impressão de estar parado. Por isso essa analogia entre equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Beleza? O importante é que a força resultante ela é nula, tá? Sempre que ocorre um equilíbrio mecânico, a força resultante é nula. E força resultante nula pode significar ou parado ou velocidade constante. Tá bom? Bom, então mais um forms aí. Agora eu quero que vocês usem o mesmo forms que está aí e mudem o seu voto. Leia primeiro aí com atenção. Vamos lá, ó. Você está empurrando uma caixa a uma velocidade constante em linha reta. Se a força aplicada, ó, você está empurrando uma caixa com velocidade constante em linha reta. Se a velocidade aplicada por você for de 75 newtons, qual será a força de atrito feita pelo chão na caixa? Que é, obviamente, no sentido contrário. Tá bom? Ela vai ser item A mais do que 75, item B menos do que 75, item C igual a 75, item D nenhuma das anteriores. Vamos lá? Então, por favor, modifiquem o voto de vocês aí rapidamente.
Todos já votaram? Vai na confiança aí. Ô, Renato, mas está contabilizando de novo. Contabilizando, não entendi. Como assim mudar? Não, se você for lá no chatzinho, ah, se você for lá na pergunta, no mesmo forms que eu enviei, você não contabiliza de novo, não. Você muda o seu voto. Quem já votou, muda o voto. Mas como é que muda? Eu não sei fazer. Bom, sei lá, eu Não, fiz é só aqui. você votar de novo. Se você votar e coincidir com a mesma alternativa, não vai mudar nada. Agora, se você votar e for uma outra alternativa diferente da anterior, você está mudando o seu voto, na verdade. Tá. Ele faz automático, então. Ele fica ali. É como se você ainda não tivesse feito o voto da primeira vez ainda. Então, mas e se o pessoal não fizer, continua a resposta anterior? Se a pessoa não votar, continua a resposta anterior. Mas eu sei que o pessoal aí está acompanhando, todo mundo está aí, né, assistindo a aula, acompanhando e está votando, né, gente? Sim. Certo? Então vamos lá. Bom, muito bem. Então a alternativa 2 ganhou, tá? E a alternativa 3 ficou aí com a metade dos votos. Gente, olha lá, ó. Atenção. Alternativa C. Por quê, gente? Por quê? Lembra do que eu falei? Olha aqui, ó. Velocidade constante significa equilíbrio, equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico, tá? Ou seja, força resultante igual a zero. Aí é lógico, você deve estar pensando assim, mas Renato, peraí, como é que esse negócio vai se sair do lugar se as forças forem iguais? Ah, aí sim, eu concordo com você. Para sair do lugar, a força que você faz precisa ser maior do que o atrito, porque senão a velocidade não muda. Tudo que está parado tende a permanecer parado, certo? Então, se a força resultante é zero quando está parado, ele permanece parado. Então, para sair do lugar, a força resultante tem que ser diferente de zero. Então, você faz uma força maior do que a do atrito. Beleza. Uma vez em movimento, se você igualar as forças, aí o movimento se torna uniforme, ou seja, com velocidade constante. E aí você entrou no equilíbrio de novo, só que agora é um equilíbrio dinâmico, que está em movimento. É isso que todo mundo faz. Quando você vai empurrar alguma coisa e está parado, você faz uma força grande, saiu do lugar, você diminui a força e arrasta com velocidade constante. Porque se você continuar fazendo a força que você estava fazendo antes, digamos que você fez para sair do lugar uma força de 100 newtons, o que vai acontecer? A tua força é maior do que o atrito, e isso daqui vai aumentar a velocidade sem parar. Eu sei que é um pouco difícil de aceitar essas coisas, né? Por isso que ficaram tantos séculos, né? Ficaram os conceitos de Aristóteles que para ter movimento precisa ter força, essas coisas assim perduraram durante muitos séculos. E o Galileu veio depois de quase, quase 2000 anos depois, né? Veio derrubar as ideias do Aristóteles lá. Mas devagarinho a gente vai chegando lá, tá bom? Mas acreditem, é igual, as forças têm que ser iguais para eu ter um equilíbrio dinâmico onde a somatória das forças é nula, tá? E a velocidade é constante. Bom, eu vou resolver um exercício aqui agora, ó. Se o objeto está se movendo, que tipo de movimento ele tende a ter devido à sua inércia? Se ele está se movendo, qual o movimento que ele tende a ter? O que deve ser feito para que a velocidade do objeto aumente e para que ela diminua? Bom, então, se eu usar, por exemplo, o exemplo que nós acabamos de ver, né? Eu vou fazer um print aqui e eu vou colocar aqui. Só um minuto. Agora foi. Bom, gente, então é o seguinte, ó. Se ele está se movendo, que tipo de movimento ele tende a ter? Ele tende a ter movimento chamado uniforme, que você já deve ter estudado isso daí, significa velocidade igual
uma constante, um valor constante de velocidade. E tem mais, é em linha reta, hein? Em linha reta. Tá certo? Muito bem. E isso daqui, ó, ele até fala ali, devido à sua inércia, tá? Muito bem. Então, para que ele tenha, para que a velocidade aumente, o que tem que acontecer? Tem que ter uma força resultante na direção do movimento. Se você está empurrando esse objeto e tem uma força de atrito, a tua força tem que ser maior do que o atrito. Agora, se ele está como um asteroide com velocidade constante, o que tem que fazer para a velocidade dele aumentar? Você simplesmente colocar qualquer força no mesmo sentido. Então, ele vai aumentar a velocidade dele. E para diminuir a velocidade? Sentido contrário. Qualquer força resultante no sentido contrário. Beleza? Então, item B, o que deve ser feito para a velocidade aumentar? Força resultante, que a gente pode escrever dessa maneira aqui, abreviada, tem que uma força resultante diferente de zero, tem que ter uma força resultante com valor, né, diferente de zero, no mesmo sentido do movimento. E para diminuir a velocidade dele, força resultante diferente de zero no sentido contrário do movimento. Beleza? Gente, alguma pergunta até aqui? Peço desculpas pela correria, tá, gente? Tá perfeito, Renato. Manda bala, cara. Beleza, beleza. Obrigado, Cintinho. Último exercício sobre a primeira lei de Newton, tá? Vamos lá. Nessa figura está representado um balão dirigível que voa para a direita em altitude constante, ou seja, não sobe nem desce, com velocidade também constante, tá? Então ele não acelera e nem desacelera, ele vai com velocidade constante. A minha câmera está invertida, né? Para ficar igual a figura tem que fazer assim, com velocidade constante para a direita. Muito bem, ele quer saber agora o seguinte, ó, ele fala aqui, vamos mostrar a figura aqui, ó. Ele diz que existe o empuxo, que depois nós vamos aprender. Vamos aprender, né? Vamos aprender. Que é a força que a própria atmosfera faz devido à diferença de pressão que existe. Então, existe uma força que o próprio ar faz, né? Para manter ele, não deixar ele descer. O peso, que é a força da gravidade. O R, que é a resistência do ar. E esse M é a força do motor, que impulsiona ele para frente. E ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa que representa o diagrama de forças que estão mais bem representadas, onde estão mais bem representadas as forças que atuam sobre esse balão. Em que condições? Nessas condições aqui que ele falou aqui de cima, que ele está indo com velocidade constante, sem subir, sem descer. Beleza? Então, gente, dá uma pensadinha aí, eu nem vou pôr o forms dessa vez, tá? Mas é importante você, na tua cabeça, você tomar uma decisão aí. Em qual eu votaria? Faz isso então, toma essa decisão, ainda que você não poderia até usar o forms ali, mas não tem necessidade. Só escolhe uma alternativa aí na tua cabeça, tá? Vamos ver se você vai acertar. Bom, vamos lá? Veja, como ele está com velocidade constante, sem subir nem descer, então só pode ser essa alternativa aqui. Significa que a força resultante ela é igual a zero, tá? Força resultante igual a zero, o objeto fica parado se estiver parado e fica com velocidade constante se estiver em movimento. Então, nesse caso, a velocidade ela é constante, tá ok? Então, a força resultante igual a zero, a força de empuxo é cancelada pelo peso, a força do motor é cancelada pela resistência do ar. De novo, e para sair, mas como é que ele entra no movimento? E para sair, entrar em movimento, aí sim a força do motor foi maior do que a resistência do ar e o empuxo foi maior do que o peso, para ele poder fazer esse movimento aqui, para ele poder subir assim. Tá ok? Beleza. Alguma pergunta, gente?
Desse conteúdo aqui, ficou alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ok. Esse conteúdo eu acho que é um pouco mais fácil para vocês, né? Porque vocês já viram, devem ter visto isso já no primeiro ano, que vocês estão do segundo ano para frente, né? Aí, né? O curso técnico aí tem que ser do segundo ano para frente. E só tem esses tantos de slide para mostrar para vocês aqui, ó. Mas já foi um, acho que o resto não vai demorar muito. Então, agora que a gente já sabe a causa do movimento, vamos estudar um pouquinho o movimento, tá? Também vou passar um pouco batido, porque eu sei que vocês já viram isso no primeiro ano, beleza? Vamos lá, ó. Definição de velocidade. Gente, apesar de velocidade média ser um negócio bem simplesinho, às vezes a gente acaba esquecendo. Como você faz para não esquecer? Pensa no velocímetro do carro. Qual que é a unidade de medida? Qual que é o limite de velocidade que tem nas placas de estrada? Quilômetros por hora. Se é quilômetros por hora, olha a linguagem matemática aí do Santinho. A linguagem é quilômetros por hora. Significa quilômetros dividido por hora. Então, a distância só pode estar em cima e o tempo só pode estar embaixo. Pensa desse jeito que vocês não esquecem, tá? Usa bastante mesmo a intuição, o cotidiano, o questionamento, que aí vocês aprendem, dá para aprender bastante coisinha, beleza? Bom, essa unidade de medida quilômetros por hora, na verdade, ela é uma unidade de medida do cotidiano, mas ela não é a unidade de medida chamada científica, do Sistema Internacional de Unidades adotada por todos os países que fazem ciência no mundo. Esse sistema de unidades adota metros por segundo, tá? Como unidade de medida da velocidade. Então, ó, bem simples, se você corre 4 metros em 2 segundos, a tua velocidade média ela foi de 2 metros por segundo, porque você divide 4 por 2, isso daqui dá 2 metros por segundo. Se você dirige uma distância de 200 quilômetros e demora 2 horas para isso, então divide 200 por 2, vai dar uma velocidade média de 100 km por hora. Isso não quer dizer que você andou com velocidade constante, que o velocímetro estava lá cravadinho, 100 km por hora. Não, quer dizer que foi uma média. O velocímetro ele pode ter passado 110, 80, 60, pode até ter parado no pedágio. Na média da viagem toda, foi de 100 km por hora. Então, só importa a distância percorrida e o tempo gasto. Beleza? Se você fosse com velocidade constante, sim, aí sim a velocidade do velocímetro teria que ser 100 km por hora para dar exatamente 2 horas, tá? Bom, então, a velocidade média de dirigir 30 km em 1 hora é a mesma velocidade de 30 km em meia hora, 30 km em 2 horas, 60 km em meia hora, 100 km em 2 horas. Basta fazer a divisão, você vai ver que a última alternativa é a que vai estar correta, tá bom? 30 km dividido em 1 hora. Olha, você pode usar a regra de 3 também nessa equação, né? De velocidade média é d sobre t, você pode usar a regra de 3. O que significa 30 km por hora? Que a cada hora você anda 30 quilômetros. Então, em 2 horas, eu vou andar 60 quilômetros. Se eu permanecesse viajando nesse ritmo durante 3 horas, eu iria andar 90 quilômetros. Porque 90 dividido por 3 continua sendo 30 quilômetros por hora. Linguagem matemática, regra de 3, beleza? Bom, gente, é o seguinte. Como eu falei, eu comentei com vocês que quilômetros por hora é a unidade do cotidiano e metros por segundo é uma unidade do sistema internacional, tá? Frequentemente em vestibular, nós precisamos usar essas unidades de medida aqui. Como é que eu transformo? Porque, veja, o quilômetro é fácil transformar para metro. Você sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, 10 quarteirões aí. Mas a hora já não é tão simples e alguns talvez não se lembrem como transformar. Tem que ficar fazendo as regrinhas de 3 e tal. Então, veja, 1 minuto, 60 segundos. Mais 1 hora tem 60 minutos. Então, 60 minutos vezes 60 vai dar 3.600 segundos. É por isso que aparece esse 3,6 aqui, ó. Então, uma regrinha, só uma regrinha mesmo, para decorar, tá? Como que você faz para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo?
Pensa assim, ó, é uma regrinha que eu inventei, se você quiser inventar uma outra, você fica à vontade, ó. Quem é maior, é o quilômetro ou é o metro? O quilômetro é maior do que o metro. Então pensa assim, se eu quero passar de quilômetro para metro, eu divido por 3,6, porque aí eu vou obter um número menor, porque o metro é menor, entendeu? Regrinha boba aí que eu criei. Tá? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Beleza? E aí você tem 3,6 km por hora, dá 1 metro por segundo. Tem uns números que caem bastante em vestibular, gente, e Enem também, né? Vamos aproveitar aqui, ó. Por exemplo, são esses valores aqui, ó, de quilômetros por hora, ó, 36 quilômetros por hora corresponde a 10 metros por segundo. O dobro, 72 é 20, 108 é 30. Esses são os mais usuais, tá? Isso, 72. Então, e também tem, metade de 36 também é usual, né? Então, 18 km por hora vai dar 5 metros por segundo. Beleza? Isso daqui é muito comum cair em vestibular, gente. E aí, não precisa ficar fazendo essa regrinha, já decora isso. Só tem que lembrar que quilômetro é sempre maior do que metros, né? Então, o número que está em quilômetros por hora passa para metros por segundo, você diminui. Ó, uma definição mais rigorosa pode ser que você diga o seguinte: Renato, eu aprendi ΔS sobre ΔT, é a mesma coisa, gente. Na maioria das situações, o ΔS, ele é a própria distância percorrida. Tá? Tem algumas situações em que isso não vai ser verdade. Mas para a maioria das situações, onde você sai de um ponto e vai para outro, lá tal, a distância total percorrida na maioria das vezes, a própria variação de posição. Tá? Esse ΔS significa variação de posição, que é a posição final menos a posição inicial. Né? Então, se você está aqui, ó, você está nesse quilômetro, que é o quilômetro 10 da estrada, você vai para o quilômetro 50 da estrada, então qual que é o ΔS? O ΔS vai ser o final, que é 50, menos o inicial, que é 10, e isso daqui dá uma variação de posição de 40 quilômetros, que nada mais é, nesse caso, do que a distância percorrida. Beleza? Bom, e o ΔT também. ΔT, né, é a variação de tempo, no fundo é o tempo decorrido, tá bom? Mas por que eu coloquei isso daí? Vocês vão entender já já. É porque para aceleração não tem como fugir desse delta aí, tá? Ufa! Deixa eu respirar um pouco. Vamos lá. Velocidade instantânea, ela é diferente da velocidade média, tá? Eu já expliquei para vocês que a velocidade do velocímetro pode estar mudando. A velocidade do velocímetro, essa sim é instantânea, tá ok? E a velocidade média, como o próprio nome diz, é a média dessa velocidade instantânea ao longo de toda a viagem. Muito bem. Movimento, gente, é algo relativo. Eu coloquei só comentar um pouquinho sobre movimento aí, eu acho que vale a pena, né? Não sei quantos já viram o reabastecimento de caças desses aviões de guerra aí, né? Esses caças que está mostrando aí embaixo, eles são reabastecidos no ar. Então tem um avião que leva o combustível sai por aqui, ó. Tem um vídeo depois se vocês quiserem ver, tá? Ele acopla aqui, ó, na asa do avião aqui e começa a descer o combustível aqui em pleno voo. Quando você olha esse vídeo, parece que os dois estão parados, porque você está vendo esse avião aqui de baixo em relação a esse cara. Ele está sendo filmado daqui de dentro. Então, os dois estão em movimento, mas a distância entre eles não modifica. Eles continuam com a mesma distância, não aproxima, não afasta, não vai para trás e nem para frente, senão não conseguiria abastecer, né? Então, nós dizemos que a velocidade desse caça aqui, ó, em relação a esse avião que está aberto aqui, a parte de baixo para reabastecer, a velocidade de um em relação ao outro é zero. Velocidade relativa. Mas é óbvio que a velocidade tanto de um quanto do outro em relação ao chão não é zero. É uma velocidade relativamente alta aí de centenas de quilômetros por hora.
Então, veja, como que você calcula a velocidade relativa, né? Só um exemplo aí, ó. Se você tem dois carros, um está na frente a 60 km por hora, o outro está atrás com 100 km por hora. Você se aproxima do carro da frente com qual velocidade? Qual a velocidade de aproximação? É a velocidade relativa. Esse exercício 1 aqui, ó. Então, você tem um carro de 100 que se aproxima de um carro que está na frente que está a 60 km por hora. Então, a velocidade relativa, ela vai ser a maior velocidade, a velocidade maior, menos a velocidade menor, tá? Então, a velocidade maior menos a velocidade menor. Então, isso daqui vai dar 100 menos 60, que dá 40 km por hora. Ou seja, o carro de trás se aproxima. Se você estiver no carro da frente e olhar para trás, você vai ter a sensação de que o carro de trás está se aproximando de você com 40 km por hora. Tá bom? Agora, e se eles estiverem em sentidos contrários? Aí muda de situação, né? Então, a velocidade relativa, ela vai ser a velocidade maior, o módulo só, né? Mais a velocidade menor. Qual que seria a batida se eles batessem de frente, né? Seria uma batida muito mais violenta. Seria uma batida igual a que se um deles estivesse parado e o outro estivesse a uma velocidade de 100 mais 60, que é 160 km por hora. Ou seja, uma batida frontal é uma batida com essas velocidades, é uma batida de 160 km por hora. Mas uma batida, uma colisão traseira, nessas velocidades, seria uma batida de 40 km por hora apenas. Que ainda assim é bastante, né? Ok? Então isso é velocidade relativa. Muito bem. Vamos então para a aceleração. Olha lá, a aceleração ela parece com a velocidade média. Ó. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Ou seja, o quanto de posição que varia, quanto a posição variou num certo tempo. Isso é velocidade. E a aceleração? Gente, muita gente confunde aceleração com velocidade. São coisas totalmente diferentes. A aceleração ela depende da velocidade instantânea, mas ela é totalmente diferente da velocidade média. Veja, o que é aceleração? Qual que é o conceito que envolve aceleração? Aceleração é o quão rápido o teu carro muda de velocidade. O quão rápido você aumenta a velocidade do velocímetro ou o quão rápido você diminui a velocidade do velocímetro. Isso é a aceleração. Beleza? Então, se, por exemplo, você está lá você está correndo lá, aí alguém fala para você, né, lá no treinamento militar, acelerado. Aí o pessoal, então você está acelerado? Não, você não está acelerado. Você acelerou. Mas a partir do momento em que você manteve a velocidade constante, ainda que seja maior do que era antes, não está mais acelerado. Então, acelerado é enquanto estiver mudando a velocidade. Se a velocidade parou de mudar, não existe mais aceleração. Aceleração é zero. Tá bom? Então, ó, por isso que a aceleração é variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Então, se a variação de velocidade for zero, por exemplo, 100 km por hora, menos 100 km por hora, isso daqui dá zero. Então, não existe aceleração. Tem que ter alguma mudança de velocidade durante aquele tempo ali que você está considerando, tá? Muito bem. A unidade de medida não é metros por segundo, porque a velocidade é metros por segundo. Se você divide pelo tempo, dá metros por segundo ao quadrado. Então, não esquece desse quadradinho aqui, ó, na aceleração. Tá? Pode ser quilômetros por hora ao quadrado? Pode. Centímetros por segundo ao quadrado? Pode, mas tem que ter o quadradinho lá, beleza? Bom, então a diferença, velocidade em metros por segundo, aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Gente, nós vamos parar, vamos parar umas 9h20, o que vocês preferem? Parar umas 9h20 ou 9h30? Vamos parar umas 9h30, pode ser? Mais 20 minutinhos? Pode ser, Santinho? Isso, beleza. Por mim, beleza, Renato, Tá. você que manda.
O Vitor falou que pode ser 9,5, então toca o Tá, barco. joia. O Vitor O representou a Zé turma. Christian também, Tá, o Ícaro também. Tá beleza. tá joia, obrigado. Então, ó, olha aqui que exemplo assim mais drástico de aceleração, gente. Olha que legal. Isso daqui é aquelas competições lá dos Estados Unidos de dragsters, né? Corrida de arrancada. Então, olha só. Esse carro, gente, ele é um verdadeiro foguete no chão. Ele vai de 0 a 100 km por hora em menos de meio segundo. Um carro esportivo, ele vai de 0 a 100 em 3 segundos, 2 segundos e meio. Esse cara vai em menos de meio segundo. É um foguete no chão isso daí, certo? Então, como que eu calcularia? Vamos ver a aceleração dele de uma maneira diferente? Olha só, a variação de velocidade foi 100 km por hora, certo? 100 menos 0 dá 100. E o tempo foi de 0,4 segundos. Se eu fizer a divisão só dos números, sem mexer na unidade de medida, vai ficar um negócio meio esquisito, mas vai dar para entender. Ó. 100 dividido por 0,4 dá 250. Significa o quê? Que se ele conseguisse manter esse ritmo de aumento de velocidade, a cada segundo, ó, 250 km por hora a cada segundo que passa. Olha que doideira, é um foguete praticamente, né? A cada segundo que passa, ele aumentaria a velocidade em 250 km por hora. Começou a estar zero. Um segundo depois, 250 km por hora. Mais um segundo, 500 km por hora. Mais, e assim por diante. Lógico que ele não consegue fazer isso, porque começa a aparecer a resistência do ar e tudo mais. O motor não dá conta. É só por causa da resistência mesmo, né? Senão ele continuaria aumentando, né? Se não me engano, o Porsche Turbo vai de 0 a 200 em 8,4. Mas 8,4 não é muito não, viu, Felipe? Eu acho que é menos que isso tempo, hein? Acho que você está enganado. Os carros esportivos, normalmente... Bom, você pôs 200, né? Você pôs 200, desculpa, pode ser. Pode ser que seja, porque de zero a 100 é uma coisa, mas de 100 a 200 aí já é uma diferença bem grande por causa da resistência do ar. Acho que você tem razão. Mas de 0 a 100, eu acho que esse Porsche deve fazer em 2 minutos e pouco, 3 minutos no máximo. Segundos, desculpa, segundos. Não minutos, né? Tá bom? Bom, se eu transformar 250 km por hora, eu transformar para metros por segundo, gente, vai dar 70 metros por segundo. Basta dividir por 3,6, aproximadamente, né? Vai dar isso daqui aproximadamente. Aí, como está dividido por segundo, então a aceleração vai para 70 metros por segundo ao quadrado. Vocês já ouviram falar que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Olha como aumenta rápido aqui a velocidade, né, de algum objeto solto. Esse cara aumenta 7 vezes mais a velocidade de qualquer objeto desse carro aqui em relação a qualquer objeto que caia sob efeito da gravidade, tá? Uma aceleração aí muito grande mesmo. Bom, e olha que interessante isso daqui, ó, não? A aceleração da gravidade faz a velocidade aumentar de 10 em 10, tá? Ó, 0, 10, 20, 30 metros por segundo. A cada segundo que passa, a velocidade está aumentando de 10 em 10 metros por segundo ao quadrado. Esse cara aqui, a cada segundo que passa, ele aumentaria 70 metros por segundo, ou 250 km por hora, né? Se não tivesse resistência do ar. Beleza? Bom, é isso, gente. Alguma pergunta de tudo que nós falamos até agora? Alguma dúvida? Ok. Uau! Meu Deus. Que desafio. Vamos ver se a gente consegue andar um pouquinho aqui na segunda lei. Já vimos o movimento, já vimos a primeira lei de Newton, agora vamos ver a segunda lei de Newton, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, diferença entre massa e peso. No dia a dia, a gente fala assim, eu peso 70 quilos. É uma linguagem popular. Você está querendo dizer que a tua massa é 70 quilogramas, né? Mas o peso, gente, nós precisamos aprender quando a gente for trabalhar na física, evitar esses vícios de linguagem, né? Porque eles nos induzem ao erro
conceitual de física. A nossa massa, que é a matéria, pensa, quando você fala de massa, pensa numa massa de pão, um pacote de carne, alguma coisa assim, tá bom? Então, a nossa massa é 70 quilogramas. Mas peso na verdade, é a força da gravidade, é a força com que a Terra me atrai para baixo. Certo? É muito importante fazer essa diferenciação aí. Beleza. Então, ó, massa é a quantidade de matéria, que também está relacionada com a inércia, como nós vimos na primeira lei de Newton. Quanto mais massa, mais inércia tem. E o peso é a força da gravidade, é a força que a Terra atua sobre todos os objetos ao redor dela. É óbvio que quanto maior a massa, também vai ser maior o teu peso, né? Então, quem tem mais massa é mais atraído pela Terra, beleza? A massa ela é medida em quilogramas no Sistema Internacional de Unidades. E o peso é medido em Newton, a mesma unidade de medida de força. Ok? A massa também pode ser utilizada, nós podemos também utilizar outras unidades de medida, que não são essas do Sistema Internacional, que é grama, tonelada e a libra, que é muito comum em aviônicos, tá? Os manuais que vocês vão achar lá é tudo em libras. Por quê? Porque é a unidade de medida inglesa. Libras, LB. Para o peso ou para a força, não só para o peso, nós podemos utilizar também o quilograma-força, muito usual em engenharia, quilograma-força. O que seria o quilograma-força? Imagina que essa garrafa tem 1 quilo de massa. Então, a Terra puxa ela com uma força de 10 newtons, você já sabe, né? Uma força-peso de 1 quilograma. Qual que é a força-peso de uma massa de 1 quilograma? Nós podemos dar um nome para essa força de 1 quilograma força, porque quilograma sozinho é massa. Se eu puser um Fzinho aqui na frente, ó, então aí é o quilograma força. Isso sim é peso, isso sim pode ser usado também para qualquer força, tá bom? E o libra força também, beleza? Bom, e aí então estamos entrando na segunda lei de Newton. Olha lá. Nós vimos na primeira lei de Newton o seguinte, que se a força resultante é zero, a aceleração também vai ser zero, ou seja, o objeto não vai sair do lugar se estiver parado e não vai aumentar nem diminuir a velocidade se estiver em movimento. Isso se a força resultante for zero. Mas e se a força não for zero? Se a força resultante for diferente de zero? O que vai acontecer? A resultante, hein? A resultante, a total, se ela for diferente de zero. Quanto maior a força resultante, mais esse objeto vai acelerar. Ou seja, mais rápida vai ser a mudança do velocímetro dele, quanto maior a força resultante. Então, nós dizemos que eles são proporcionais. Olha aqui, esse símbolozinho é o símbolozinho de proporcionalidade, tá? A aceleração, ela é proporcional à força resultante. Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Se a força resultante dobra, o aumento de velocidade, ou seja, a aceleração dobra. Então, se eu tenho uma força resultante pequena, o objeto vai aumentar a velocidade assim. Se eu tenho uma força resultante muito grande, o objeto aumenta a velocidade rapidamente, ou seja, aceleração grande. Tá? E, para fechar agora, o torque do carro também se mede por quilograma. Não, na verdade, é que o torque mesmo, pode ser que seja uma linguagem de engenheiro aí. Mas normalmente, Felipe, o torque ele é quilograma vezes metro. Tá? Desculpa, Newton metro. Por que é quilograma? Acho que você tem razão. É uma linguagem aí dos engenheiros. Depois a gente pode ver, quando eu chegar em torque, a gente pode, que não vai ser nessa aula, vai ser na próxima, é Newton vezes metro, sem o F. A unidade de medida do Sistema Internacional de torque é Newton vezes metro. E poderia ser também, ao invés de Newton, quilograma força metro. Aí pode ser. Quilograma força metro. Tá? Quando chegar lá, a gente fala de novo disso daí, beleza? Você me lembra, tá? Bom, então, para finalizar a segunda lei de Newton, veja que a aceleração, gente, não vai depender só da força. Por incrível que pareça, depende da massa também. Porque se eu empurro um carro com uma certa força, junto uma galera atrás de um carro lá, vão me empurrar e fazer pegar no tranco.
Beleza, ele vai acelerar rapidinho, faz de pregar um tango. Agora pensa num ônibus lotado de bagagem lá embaixo, com a mesma galera empurrando. Ele pode acelerar? Sim, ele vai acelerar, mas ele vai demorar muito mais. Então veja, ó, se eu empurro um tijolo com uma certa força, eu tenho uma certa aceleração. Se eu empurrar dois tijolos com a mesma força, a mesma galera empurrando, o que vai acontecer? A, 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 a aceleração vai ser 2 vezes menor. Vai cair pela metade, o velocímetro vai aumentar, mas vai aumentar mais devagar. E se eu empurrar 3 tijolos, a aceleração vai ser 3 vezes menor. Ou seja, ela vai diminuir para 1/3. Tá certo? Dito isso, vamos juntar então as duas coisas. Ela é proporcional à força resultante, mas é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Tá certo? Juntando os dois, nós temos então a segunda lei de Newton. Ela está dizendo o seguinte, ó. Se a massa, por algum motivo, você está empurrando alguma coisa, alguém joga um negócio dentro do teu carrinho lá, o carrinho aumentou de massa. Se ele aumentar a massa e você continuar fazendo a mesma força, a aceleração, o aumento de velocidade vai diminuir. Não é a velocidade que vai diminuir. A velocidade está aumentando de qualquer forma. Se ela estava aumentando assim, aumentou a massa, ela começa agora a aumentar assim. Ela continua aumentando, mas continua aumentando mais devagar. Aceleração, tá bom? Agora, a força resultante. A força resultante. Se eu aumentar a força resultante, eu aumento a aceleração. Elas são diretamente proporcionais. Beleza? Então eu posso rearranjar essa equação aqui, jogar a massa que está dividindo para lá multiplicando, e aí fica massa vezes aceleração do lado esquerdo, eu inverto essa equação e fico com ela assim, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Você pode também usar essa regrinha aqui decoreba, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou você pode fazer assim, aceleração é igual a força resultante dividido pela massa. Ou você pode também fazer massa igual força resultante dividido pela aceleração. Tá bom? Para quem esquecer aí, né? Eu gosto de guardar o conceito, porque aí eu não me confundo. Mas se você esquecer, você pode usar isso daí. E usando essa fórmula aqui, ó, então, ó, uma massa de 1 kg, exemplo, tá? Só um exemplo. Uma massa de 1 kg e uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado vai me dar o quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Isso daqui, gente, ele é batizado, né? Foi definido isso daqui como sendo o Newton. Então, é uma definição. Daí que aparece o Newton. Tá joia? Então, a força resultante, ela permite definir a unidade de medida, que é o Newton. Muito bem. Então, vai até 10h30, tem mais 10 minutos ainda. Eu estava achando que é 10h30, não, 9h30. Eu estava achando que já era para acabar já. Então, chegamos na segunda lei de Newton, gente. Até aqui, alguma pergunta? Ufa! Vamos lá, então vamos fazer um exemplo aí para... Vamos fazer um exemplo aqui. Considere as forças aplicadas no corpo abaixo. Esse corpo tem uma massa de 2 kg. Isso é massa, hein? Massa igual a 2 kg. Muito bem. Então, determine o valor e o sentido da força resultante sobre ele. B. Determine a aceleração do corpo. Alguém poderia pensar assim, bom, se ele está pedindo a força resultante, segunda lei de Newton, então eu vou pegar aqui, ó, força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Beleza, mas veja que para calcular a força resultante desse jeito, você precisa da massa, beleza, eu tenho, e eu preciso da aceleração. Eu não tenho aceleração, como é que eu vou fazer? Né? Eu poderia calcular a aceleração? Se eu tivesse a variação de velocidade, a variação de tempo, sim, eu poderia fazer, mas eu não tenho isso. Então, eu não vou poder usar esse cara, porque esse cara aqui eu também não tenho. Tá? Mas basta eu olhar para todas as forças que eu tenho aqui. Ó. Isso daqui me permite achar a força resultante. A força resultante vai ser a maior, vamos pegar o direito positivo, né? Direita positiva porque é o maior de todos. Então fica mais 4 mais 1,
E tudo que estiver no sentido contrário vai ser negativo, menos 2. Então, o maior menos o menor fica 5 menos 2, que é 3 newtons. Pronto, achamos a força resultante. Então, agora, se eu quero saber a aceleração, agora sim eu posso usar a segunda lei de Newton, que é aceleração igual a força resultante sobre a massa. Isso daqui vai dar 3 sobre 2, certo? Isso daqui vai dar 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, cada segundo que passa, essa velocidade vai aumentar 1,5 metros por segundo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se vale a pena seguir mais um pouquinho. Querem parar já? E aí, então eu falo sobre o peso, como é que a gente calcula o peso, ou vai mais um pouquinho? Paramos já e damos um intervalinho aí de 10 minutos? Você que sabe, Renato, depende dos seus slides. Você acha melhor? Acho que pode parar, porque aí depois a segunda parte dá um pouquinho de 1 hora, né? Um pouquinho mais de 1 hora. Senão vai ficar muito curto a segunda parte, né? Uhum. Não, é diferente, o tempo vai acabar sendo o mesmo, né? Eu só peço para vocês, gente, que a gente faça em 10 minutinhos mesmo, porque senão vai ficar conteúdo para trás aí. Tá bom? Beleza? Vamos dar uma paradinha então, ó. Então Beleza. são Então nove. eu vou parar a gravação, então, Renato. Pode Ah, ser? legal, legal, Santiago, obrigado. Então, ó, são